Tiago Pereira, numa bonita tarde de sol, um sol de verão, mas com berço de inverno, a Costa Ocidental recebe com muito gosto este grande senhor que tanto tem dado à música portuguesa e não só há vários anos a esta parte. Mas, para ficarmos um pouco a saber melhor de quem é, Tiago Pereira é realizador, documentarista, visualista, mentor do projeto A Música Portuguesa a Gostar dela Própria, que neste momento alargou-se à comida e à dança. Vencedor do prémio Megafone 2010 na categoria Missão, desenvolveu um estilo único a documentar, recolher e misturar imagens em movimento. Os seus filmes remetem para manifestações de cultura imaterial como a música, rituais e performances que exploram o conceito da tradição e da memória coletiva. Entre os seus filmes destacam-se os premiados 11 burros caem no estômago vazio do ano de 2006, Quem canta seus males espanta do ano de 1998. Um pouco mais na atualidade, mais concretamente no ano de 2015, Porque Não Sou Giacometti do século XXI. É também locutor no programa da rádio na Antena 1, O Povo que Ainda Canta, que é também o nome da série documental por ele realizada para a RTP2. Em 2015 foi mesmo considerado o Homem do Ano na categoria Música pela revista GQ. O seu último documentário, Os Cantadores de Paris, estreou no DOC em Lisboa no passado ano de 2017. Ora, muito bem, isto é só algumas das coisas que ficam juntas, anexadas ao Tiago e ao seu trabalho que com muito amor e carinho dedica em prol de todos os portugueses e não só. Agora vamos fazer aqui umas perguntas ao Tiago e vamos começar para que as pessoas conheçam um pouco, será tipo uma biografia pequenina. Onde é que o Tiago nasceu e como foi a sua infância? Então, eu nasci de parteira em Almocegeme, que era uma coisa difícil de acontecer a alguém da minha geração, e depois fui para Lisboa e cresci com o meu pai, que era músico, e portanto desde pequeno que tive acesso, de certa forma, a uma música tradicional e a uma música mais ligada aos cantautores depois do 25 de Abril, e a partir daí, como qualquer pessoa, sempre me considerei uma espécie de mito grego, porque quando eu fugi ao meu destino, o meu destino cumpriu-se, porque como eu não gostava de música tradicional, não queria seguir por ali, e de repente comecei a gravar toda a música tradicional que existia no país. E assim comecei com o projeto da música portuguesa a gostar dela própria.
Quando o Tiago frequentava a escola, já havia alguma paixão específica pela música ou era como todas as crianças, sem nada mais específico? Não, eu sou um caso particular porque na minha altura a maior parte das pessoas da minha idade eram obviamente influenciadas pela música anglo-saxónica e ouviam muito grupos rock e pop que eu nunca ouvi porque não me diziam nada, porque eu tinha uma música em casa que tocava com o Zeca Afonso, eu passava férias com o Zeca Afonso e estava sempre misturado com outros músicos, portanto, na minha cabeça eu ouvia Fausto, eu fui ao lançamento do Por Este Rio Acima com 9 anos e, portanto, a música que eu ouvia, a música que me interessava e a música que eu sabia de cor era a música dos cantautores da altura, portanto, e logo isso destoava de certa forma das outras crianças do meu tempo. Eu estava sempre muito mais perto da geração acima do que da geração da minha altura ou da geração que ainda viria, ou dos mais novos do que eu. E isso havia de certa forma um conflito. Eu digo muitas vezes que quando eu andava na escola preparatória eu sofri de bullying porque o meu pai tocava cavaquinho, então eles chamavam-me cavaquinho, mas eles não sabiam muito bem o que era um cavaquinho porque para eles aquilo não fazia sentido, eles ouviam outro tipo de música, então eu era muito gozado e pronto, e de certa forma maltratado por o meu pai tocar um instrumento tradicional. Lembra-se do que é que fazia mais na sua infância? O que é que era mais usual na sua terra? O que é que as crianças faziam e concretamente o Tiago? Tirando a escola, o que é que se fazia? Eu tive a sorte que eu cresci até aos 10 anos com os meus avós e os meus avós passavam muito tempo fora de Lisboa e passavam muito tempo na província, então eu cresci na rua, eu lembro-me de fazer todas as brincadeiras que se fazia na rua, portanto eu lembro-me de jogar ao Bruindo, eu lembro-me de fazer carrinhos de rolamento, eu lembro-me de fazer todas essas coisas, de trepar às árvores, de saltar muros, de fazer coisas que só se podiam fazer quem crescesse na rua. Hoje em dia em Lisboa já é difícil ver crianças crescerem na rua, mas eu tive essa sorte, portanto eu brincava como as crianças que brincavam na rua, explorava a natureza, brincava, sei lá, fazia essas coisas que se fazem quando se tem imenso espaço para explorar e que se pode explorar. Mentor também do projeto, penso eu, o projeto inicial, Música Portuguesa a Gostar dela Própria, o depois foi alargada Esporão e a Comida Portuguesa a Gostar dela Própria, a Música Ibérica a Gostar dela Própria. Estes são os projetos, acho eu, que o Tiago tem entre mãos neste momento. Este pequeno enquadramento vai no sentido de lhe perguntar se aquilo que atualmente o Tiago faz vai de encontro, de alguma forma, dos seus sonhos de quando era mais jovem. Isso é uma pergunta interessante, porque eu sempre disse que via o tempo como um vértice onde o passado, o presente e o futuro se encontravam. E eu lembro-me perfeitamente de quando eu fiz o meu primeiro filme, Quem Canta Seus Males Espanta, há 20 anos atrás, em 1998, eu lembro-me muito bem de que eu gravei um senhor que trauteava, que é uma coisa rara, porque hoje em dia nós em Portugal raramente vemos pessoas a trautear, mas por exemplo na Irlanda há concursos que vão aos palcos e que é o chamado lilting, em que consiste em imitar o som dos instrumentos. Uma pessoa ouve um instrumento e imita trauteando o som desse instrumento. E eu gravei um homem que trauteava e que dizia ele mesmo que ouvia um acordeão, uma concertina, tocar músicas que ele nunca tinha visto, a tal mistura entre ouvir e ver, e ele no dia a seguir ele conseguia trautear tal como eles tocavam, com a mesma afinação, com o mesmo compasso, e então tocava bailes e tocava foxtrots e corridinhos e todo esse tipo de músicas de baile. E eu gravei esse homem e gravei só o som.
E depois eu cheguei a Lisboa e eu gostava tanto do som que eu pensei, o que é que eu vou fazer com isto? Então lembrava-me que 8 meses antes eu também tinha gravado no Alentejo, ao pé da Comporta, um homem que vivia sem água e sem luz, e só gravei a imagem dos rituais dele durante o dia, e não tinha som, e só tinha imagem. Então eu pus a imagem de um por cima do som do outro. E quando fez isto, eu lembrei-me que quando eu era novo ia para os cafés escutar conversas e tentar quantas conversas conseguia escutar ao mesmo tempo sem perder narrativa, e que de facto eu dava muita importância ao som e que também dava muita importância à imagem, que a mistura das duas coisas era como se eu tivesse a juntar os tempos. E hoje em dia, quando eu faço a música portuguesa a gostar dela própria, esses projetos todos, e a seguir tenho outros, como o Shampoo-Adélicos, em que faço remisturas disso tudo e que misturo as imagens de umas coisas com as outras, eu lembro-me sempre desse tal vértice onde o passado e o presente e o futuro estão juntos, porque é como uma coisa que me remetesse ao que eu já fui quando era novo, quando mais tarde adolescente, mais tarde no princípio de ser adulto, e agora que sou adulto e tenho 46 anos, etc. Eu vou ter que lhe perguntar, qual é a sua relação pessoal com a música? Essa pergunta é complicada, porque isso é aquela conversa em que uma pessoa tem que perguntar... Para já eu não sei bem definir o que é música. A maior parte das pessoas diz que música é um conjunto de sons organizados. Para mim eles não têm que ser organizados. Ou seja, para mim os sons todos que eu ouço vão criando uma música na minha cabeça que acaba por ter nexo, e os sons não têm que estar organizados. Por exemplo, eu estou aqui nas flores e às vezes não ouço nada, e às vezes ouço não sei quantos passarinhos, como ouço de repente carros, como ouço o som do mar, e essa mistura toda começa a construir uma música que é ficcionada na minha cabeça com a junção desses sons todos, que faz sentido. Portanto, no fundo, se calhar eu trago sempre a música na cabeça porque estou sempre a ouvir coisas, e eu sou muito atento à escuta, porque eu acho que o meu trabalho acima de tudo é de saber ouvir, e saber ouvir não é uma coisa simples, porque para saber ouvir muitas vezes temos que nos esquecer de nós próprios e temos que desligar um botão de querer interferir, ou temos que estar só numa questão quase, numa meditação auditiva, é um bocado isso. E então eu acho que a minha relação com a música é isso, a música está sempre comigo, mesmo quando não é presente. Porque eu, por exemplo, eu não preciso de ouvir música todos os dias, mas eu depois gravo música todos os dias. E, por exemplo, eu não gosto muito de ir a concertos porque tenho que dividir o meu espaço com outras pessoas que estão a ouvir música. E para mim a música é uma coisa muito pessoal, eu venho gravar, não é? Eu gravei agora o José Agostinho e tive um concerto privado, o José Agostinho gravou para mim. Eu estava a ouvi-lo assim. E essa relação entre uma pessoa e outra, que é essa relação que é só de um para o outro, é muito o que é música para mim. A música é uma coisa que está ali, para mim, que é uma troca. Estão-me a dar uma música e eu estou a gravar, mas só eu é que sou o ouvinte, ou se tiverem mais pessoas são muito poucas. Portanto, é como se a música fosse uma coisa demasiado íntima para poder ser partilhada. Este tema que eu escolhi para vos interpretar é particularmente muito querido para mim, porque o poema é de um grande senhor, uma grande memória natural da Ilha das Flores, e que foi durante décadas diretor da Biblioteca Nacional, Pedro Laureano da Silveira. Curiosamente, o poema intitula-se Fui ao mar buscar laranjas. Eu musiquei o poema e o resultado é este que vou tentar. É cor de cinza ao céu, triste abril português, mascarado de inverno no oceano verdoso. Há só bons sinais de terra perto. É cor de cinza ao céu, triste abril português, mascarado de inverno no oceano verdoso. Há só bons sinais de terra perto. Desenhai-vos no vento
tudo se veste de ausência. Desde menino vagabundo, desde menino indo e tornando, longe aqui me desejando, aqui longe e mais longe, o pensamento navegando. As ruas são iluminadas de lua e pompas de cigarros, as casas com janelas cegas escorrem silêncios de cal. É cor de cinza o céu, triste abril português, mascarado de inverno no oceano verdoso. Ai, só bons sinais de terra perto. É cor de cinza o céu, triste abril português, mascarado de inverno no oceano verdoso. Ai, só bons sinais de terra perto. Desenhai-vos no vento, tudo se veste de ausência. Desenhai-vos no vento, tudo se veste de ausência. No meio de um oceano tão vasto de cultura e de sensibilidade, qual é o instrumento de todos aqueles que conhece e que já teve o privilégio de ouvir que lhe enche mais a alma? A viola da terra, porque é fácil explicar porquê. Primeiro porque a viola da terra toca-se de forma diferente completamente de ilha para ilha. Logo aí mostra o quanto é incrível. Enquanto se toca com o polegar num dos lados, noutra toca-se com o indicador, há uma ilha onde se toca com o polegar o indiciosa, depois nas outras ilhas rasga, depois é o instrumento fundamental da chamarrita, depois há a relação toda dos açorianos com a viola do casamento, a viola que se pendura, a viola que dorme com os noivos na cama. Toda essa relação é quase como a viola fosse um animal de estimação, uma pessoa. A viola ganha uma dimensão de vida muito forte. E depois, por todo o significado da viola, não é? Pelos dois corações, o que parte, o que fica, a saudade, a lágrima, a coroa do Espírito Santo. A viola da terra, para mim, e depois a questão do espelho, eu acho lindíssimo um instrumento que tem um espelho onde o tocador se penteia antes de ir tocar, ou quando vê que está, ou quando sente que suou ou que está despenteado, usa a viola para se poder pentear a meio de um baile. Isso eu acho que é uma relação muito forte em que o tocador tem, aquilo é a sua companhia, mas também é o seu espelho, é aquilo que o indica também se ele está a tocar bem, como se ele pudesse ser digno ou não digno da viola. E por essas razões todas eu acho que a viola da terra de facto é um instrumento incrível, porque nós não temos uma viola que tenha tantas funções no continente, que consiga abarcar tantas coisas, porque a viola tanto pode ser super intimista, a tocar um pezinho, ou a tocar uma sapateia, como de repente pode ser um instrumento completamente telúrico e vulcânico, a tocar uma chamarrita no pico em que rasga e depois que se bate e os tocadores batem na viola com toda a força como para marcar o compasso ou o próprio coração. Por isso mesmo eu acho que a viola da terra é de facto um instrumento singular, porque dá para tudo e é respeitada por todos e nunca desapareceu. Eu gravei violas da terra em todas as ilhas e isso é uma coisa muito importante. Ainda não gravei no Corvo, mas já gravei em todas as ilhas viola da terra. Eu acho que isso significa muito. Como é que é possível uma viola que não morreu, que ainda está presente em todo o lado? Há em Santa Maria eu até gravei uns senhores que tocavam viola da terra a dois. Um tocava no braço enquanto o outro rasgava. E isso é incrível, os dois dividiam a viola da terra.
E eu acho que estas coisas todas fazem com que a viola de facto seja um instrumento único. E para não falar em passos sem exceção. Particularmente, executa algum instrumento? Não, não faço isso. Infelizmente ou felizmente, não sei. O meu pai diz muitas vezes que eu não toco porque nunca pedi para aprender. A verdade é que o meu pai aprendeu porque chateou a cabeça do meu avô que tocava bandolim, chateou dias e dias e anos a fio até que ele o ensinou a tocar bandolim. E eu nunca mostrei esse interesse, portanto faço outras coisas, gravo música. Eu acho que não pode haver hierarquias nestas coisas. É tão importante uma coisa como a outra. Para a atualidade, fala-nos do nosso projeto. Vamos começar concretamente pelo primeiro, tanto quanto eu sei, que é a música portuguesa a gostar dela própria. Como é que surgiu e o que é que o levou a formar este projeto? Eu não acredito em hierarquias. Não acredito em hierarquias em nada e, portanto, muito menos na música, e acho que, de certa forma, o tempo e a sociedade em que vivemos tenta profissionalizar a música de uma maneira que para mim não faz sentido, porque nós de forma genésica sempre cantámos e sempre dançámos, mal nascemos, berramos logo e isso é um cantar para o mundo, da mesma forma que esperneamos e que estamos a dançar, e isso tudo fica, e isso é o que nos torna internacionais, é isso que nos une a todos neste planeta. Todos nós temos essas capacidades que são genésicas e no fundo depois hoje em dia parece que para cantar tem que ser profissional, parece que se tem que usar saltos altos ou ir para cima de um palco ou tocar afinado, e as pessoas parece que se esqueceram que há uma beleza interna, parece que se esqueceram de maquilhar por dentro em vez de só maquilhar por fora. E eu acho que é muito importante pensarmos nisto, e então para mim a música é uma expressão em que uma pessoa não tem que dizer eu não sei cantar. Eu não acredito em alguém que me diga eu não sei cantar. Toda a gente canta. Quanto mais não seja para embalar a criança no berço, quanto mais não seja para que o tempo passe mais depressa no carro, canta para si próprio enquanto lava a louça, enquanto cozinha, enquanto passeia a pé. No outro dia eu ia no Porto e cheguei de comboio, ia carregado, ia a andar, e um homem que tinha pai 50 e poucos anos estava a cantar na rua, e eu
parei o passo e fiquei perto dele e segui-o ao lado dele durante um tempo, porque ele cantava uma cantilena e eu pensei, isto é que me ajuda a pensar no que é a música portuguesa a gostar dela própria, porque quando nós escutamos, quando nós percebemos qual é o verdadeiro paradigma disto tudo, quando percebemos que o cantar é urgente voltar ao seu sentido primordial, de cantarmos para nós próprios, conseguimos entender muito mais sobre nós enquanto humanos, enquanto espécie. E eu acho que isso é fundamental e, portanto, eu criei a música portuguesa a gostar dela própria porque eu entendi que não havia nenhum projeto, que não havia nada no país, não havia nenhum sítio onde nós pudéssemos ouvir os músicos que eram profissionais e que cantavam rock, junto com a velhinha que cantava sozinha para ela própria e que cantava melodias que às vezes ouvia na telenovela com aquilo que tinha aprendido com a avó. E que isso tudo fazia sentido estar no mesmo local e para poder mostrar às pessoas que não era que a música portuguesa não gostasse dela própria, mas era que nós às vezes não olhávamos para nós mesmos e que se calhar era importante para olharmos para nós mesmos e que se calhar era importante as pessoas, além de fazerem a pergunta, também verem que é muito triste quando nós vamos gravar alguém e dizer mas olha, eu não sei nada de jeito, eu não toco nada de jeito. Há muito falta de autoestima, de certa forma, nas pessoas que cantam sozinhas ou para elas próprias. Então, a música portuguesa a gostar dela própria vem nisso, é para realçar e para enaltecer esta capacidade humana e esta capacidade da espécie que temos em de todos cantarmos e dançar. Namorei uma sopeira, trabalhos que Deus me deu. Namorei uma sopeira, trabalhos que Deus me deu. Ai, era nova e não sabia. Todo o trabalho foi meu, era nova e não sabia. Todo o trabalho foi meu. Ela tirou o vestido e a camisa tirei-la eu. Ela tirou o vestido e a camisa tirei-la eu. Era nova e não sabia. Todo o trabalho foi meu, era nova e não sabia. Todo o trabalho foi meu. Ela tirou o sutiã e as cuecas tirei-las eu. Ela tirou o sutiã e as cuecas tirei-las eu. Era nova e não sabia. Todo o trabalho foi meu, era nova e não sabia. Todo o trabalho foi meu. Ela mandei a ir para o quarto, atrás dela e fui eu. Mandei a ir para o quarto, atrás dela e fui eu. Era nova e não sabia. Todo o trabalho foi meu, era nova e não sabia. Todo o trabalho foi meu. Ela se deitou na cama, ao lado dela deitei-me eu. Ela se deitou na cama, ao lado dela deitei-me eu. Ai, era nova e já sabia. Sabia mais do que eu, era nova e já sabia. Sabia mais do que eu. Eu, na sua apresentação que fiz, pequenina e simples, frisei alguns trabalhos já publicados e alguns dos projetos, mas eu gostaria que fosse o próprio Tiago a falar nos seus projetos. Eu sempre fiz filmes sobre património material, sempre me interessou a tradição oral, sempre me interessou as coisas. Um dia eu fiz um filme sobre as chamarritas da Ilha do Pico e da Ilha do Faial, porque achei que era muito, por uma questão técnica, aprendi o que era a chamarrita. Eu normalmente gravava só com 2 microfones e chego à Ilha do Pico, onde ia gravar várias coisas, e levam-me a gravar uma chamarrita. E de repente eu vejo que aquilo era impossível fazer com 2 microfones, porque tinha os tocadores, tinha uma senhora que cantava a chamarrita e depois tinha o mandador que mandava mantos, e percebi que aquilo tinha que ter muitos microfones. Então pensei, eu tenho que gravar isto outra vez. E esse interesse mostrou-me, porque para mim a chamarrita é o rock and roll tradicional, é a prova viva de que no meio do oceano temos uma coisa completamente que vem mesmo desta coisa dos açorianos ternorizarem a pedra, de poderem agarrar nesta vida toda selvagem que se vê nestas ilhas e torná-la humana, torná-la habitável. E isso para mim é o que a chamarrita é. A chamarrita mostra muito essa espécie de domestificação da natureza, podendo deixá-la existir, mas ao mesmo tempo tomando-a de
forma a que se possa viver nela. E eu sempre achei isso muito bonito. E então fiz um filme sobre as chamarritas que dizia não me importava morrer se houvesse guitarras no céu, porque sempre achei a mesma maneira que os açorianos também não importavam de morrer se houvesse chamarritas no céu. E da mesma forma que fiz este filme, também descobri que havia um grupo de canto alentejano em Paris formado por pessoas francesas e alemães e italianas, e também fui fazer um filme sobre eles porque me interessava perceber até que ponto é que a música era tão internacional que uma pessoa que não sabia falar português podia cantar em português e cantar canto alentejano. Então também fui fazer essa pergunta e fui fazer um filme sobre o canto alentejano. Agora provavelmente vou fazer um filme sobre a Filarmónica do Corvo, porque também acho incrível numa ilha tão pequena haver uma filarmónica há mais de 100 anos e que não morre. As pessoas continuam a manter viva aquilo, e aquilo está presente nas festas do Espírito Santo e faz enterros e vai às festas todas e nunca sai da ilha, raramente sai, faz só as festas na ilha para um sítio tão pequeno. Acho que é muito importante falar destas coisas. E de certa forma o meu interesse é sempre com que as pessoas percebam que este sentido primordial do cantar e dançar, porque sim, das pessoas que têm esta intenção, tal como o José Agostinho disse que começou a construir e que fez esse sistema de espelhos para olhar para dentro da viola, porque queria aprender como é que aquilo se fazia. E eu sempre dei muita atenção a isso. Houve uma vez um homem que me contou uma história sobre a viola amarantina, que também tem dois corações, como a viola da terra, em que ele me contou a história, e aquilo para mim sempre fez muito sentido e sempre achei muito bonito. Contava-me ele que eles faziam muitas rusgas de noite e que eles estavam muito bêbados, iam a tocar, e que eles caíram e partiram a viola toda, e que no dia a seguir ele foi lá, conseguiu juntar as partes todas e colgou a viola, mas o som tinha ido. E ele gostava tanto do som da viola e de fazer aquelas chagadas, que então ele decidiu aprender a construir a viola. E eu sempre fui muito sensível a isto. Eu sempre quis andar à procura das pessoas que tinham esta vontade, das pessoas que passavam tudo e que cantavam. Uma vez eu gravei um homem que me impressionou muito, porque ele tinha a boca toda torta, ele quase não falava, e ele tocava concertina, e ele já morreu, e gravei, ele tocava valsas mandadas na região de Moitos, e um dia eu vim a perceber porque é que ele tinha a boca assim. Então, contaram-me que quando ele era pequeno, ele queria tanto uma concertina, que pedia aos pais todos os dias, e os pais não tinham dinheiro e não lhe deram a concertina. Então ele deu um tiro na boca, e ele deu um tiro na própria boca, porque os pais não lhe deram a concertina. E eu, estas coisas sempre foram as coisas que me motivaram, que é a vontade, uma pessoa ter uma vontade tão grande de uma coisa e fazer, e isso estar relacionado com a música, estar relacionado com a tradição oral, estar relacionado com práticas que têm a ver com a terra, que têm a ver com as raízes, que têm a ver com esta coisa de estar vivo, mas querer mostrar, querer ter estas manifestações de alegria, trazer a música para a rua, fazer com que a música seja sempre uma festa, e é isso que eu vejo. Há bocado perguntou-me o que era a música para mim, eu esqueci-me disso. Para mim, a música é uma coisa sempre festiva, e é por isso, porque eu acho que é muito importante todos os dias celebrar a vida, e a música faz isso, celebra a vida. E então, os meus filmes são isso, os meus projetos são essas coisas. Da serra veio um pastor que à minha porta bateu. Da serra veio um pastor que à minha porta bateu. Veio dar-me por notícia, veio dar-me por notícia, veio dar-me por notícia.
mataste, lira, morte que mataste, lira, morte que mataste, lira, ai, mata-me a mim, sou teu. Mata-me com os mesmos ferros, mata-me com os mesmos ferros, mata-me com os mesmos ferros, ai, com que a Lília morreu. É muito bom poder ter desse lado alguém com um poder de diálogo e uma informação tão grande e tão vasta sobre o tema que estamos a abordar. Para levar a cabo, para manter todos esses projetos, toda essa vida que o Tiago leva, tem, existem custos. Eu ia lhe perguntar se tem parcerias e se tem apoios. Hoje em dia a música portuguesa consegue ter, tem protocolos feitos com muitas câmaras municipais no continente, o que permitem a música portuguesa manter-se de alguma maneira e vai tendo algumas encomendas de filmes que consegue fazer assim. Não digamos que é fácil, mas digamos que dá para viver, dá para manter. Eu não digo que vivo mal porque estaria a mentir, eu não passo fome, tenho as coisas que preciso para fazer o meu trabalho, que é o que é importante. Obviamente que durante muito tempo eu tive que abdicar de ter uma vida pessoal para poder ter uma missão que era o meu projeto. Hoje em dia eu cada vez menos coisas assim, porque acho que é uma altura em que uma pessoa tem que, de certa forma, também poder ver-se a si mesmo, mas obviamente que isto tudo tem que ter um espírito de missão muito forte. Isto é uma espécie, é um projeto de vida. Eu digo muitas vezes que a música portuguesa não é exatamente um projeto, é uma forma de vida, é querer criar outro tipo de sociedade, uma sociedade que está muito mais baseada na partilha e na escuta do que noutra coisa qualquer. E eu acho que isso é muito importante, nós podermos conseguir mudar, pelo menos, formas alternativas de ver o mundo, que é cada vez mais violento e que é cada vez mais intolerante, e eu acho que a música sempre teve esse papel de poder combater a intolerância, de poder combater as coisas diferentes e as coisas dispares, e se calhar a música ainda tem um papel muito maior, como vê-se na sociedade. Nós, por exemplo, vemos na sociedade portuguesa o que é que seria de um país tão pequeno como Portugal se não tivesse 900 bandas filarmónicas pelo país, ou mais de 3.000 ranchos folclóricos. Como é que as crianças tinham contacto com a música? Como é que saíam das suas aldeias? Todos esses caracteres sociais que a música tem, a música ainda pode ter mais. Então, se calhar é por aí que temos que ir, e se calhar às vezes isto não é só pelo dinheiro, se calhar as trocas diretas são importantes, se calhar eu poder gravar as pessoas e as pessoas darem-me outras coisas, como estamos a fazer aqui, não é? Eu gravei o José Agostinho está-me a gravar a mim. Estas trocas, se calhar, são muito mais valiosas do que qualquer dinheiro que possa interferir nesta relação. E se calhar é um pouco ver as coisas desta forma.
respostas que o Tiago me deu a diferentes perguntas que eu lhe coloquei, já me respondeu basicamente à pergunta seguinte, mas se quiser sintetizar, eu agradecia. Que é que o Tiago tem aprendido com estes seus trabalhos? A vida, claramente a vida, mas a questão, essa pergunta é muito complexa, porque é preciso ver que eu cresci nos anos 80 num sítio completamente urbano, numa cidade de Lisboa que era muito autocêntrica e que achava que era o centro do mundo, e de certa forma eu cresci cheio de preconceitos e cheio de uma forma muito fechada de ver o mundo. E com todas as coisas que eu fui vivendo e que fui gravando ao longo da vida, cada vez mais eu tornei-me uma pessoa muito mais aberta e comecei a aprender a alargar em vez de estreitar. E eu acho que isso é uma coisa muito importante para toda a gente, que é aprender. Eu acho que há 3 coisas essenciais para que se aprendam e que não se ensina na escola, que é ter curiosidade e fazer sempre as perguntas e ter sempre a questão e estar sempre constantemente na idade do porquê isto, porquê aquilo, fazer constantemente a pergunta eu acho que é essencial, porque senão estamos sempre a cometer vícios do passado e não avançamos, porque dizem-nos que as coisas são assim, porque a avó já fazia, porque a mãe já fazia, nós não perguntamos porquê, e se perguntássemos resolvíamos muitos problemas. Depois, aceitarmos coisas que não tenham nome, é muito importante ensinar às pessoas que as coisas não têm que ter nome, que há coisas que não têm que ter nome. Por exemplo, eu não sei o que é que faço, não sei explicar exatamente qual é a minha profissão e, portanto, tenho que aceitar que a minha profissão não tem nome. E depois que devemos sempre ser curiosos e que devemos sempre alargar em vez de estreitar, cada vez mais pensar de uma forma muito mais aberta, porque cada vez que estreitamos há montes de possibilidades que perdemos. E eu acho que não devemos perder, portanto devemos ter sempre um pensamento muito mais largo do que estreito. E eu aprendi isso gravando pessoas que estavam no limiar das suas capacidades, que eu via a vontade delas, que me ensinaram muitas coisas porque tinham uma generosidade e uma forma humana que não há palavras, porque as pessoas não tinham nada, mas davam tudo. Mas o que davam tudo não era bens materiais, não é que dessem comida ou que dessem vinho, davam de si, davam de si. Eu lembro-me de um homem que nunca mais me esqueci também, na Ilha do Pico, em que ele tinha a mulher em fase terminal de cancro em casa e ele era mandador de chamarritas, e ele foi mandar as chamarritas. E eu nunca vi um homem, em todos os mandadores que eu já gravei de chamarritas, e eu gravei muitos, eu nunca vi um homem com uma alegria e com uma satisfação tão grande a mandar as chamarritas como aquele. E o homem gritava e pulava e fazia montes de sons diferentes, e ele todo explodia em si mesmo o tempo todo, e a mulher estava a morrer em fase terminal em casa, e aquilo se calhar era a forma dele extravasar a dor ou de mandar para fora. A verdade é que aquela generosidade dele contaminou-me, exatamente porque ele não estreitou, porque ele alargou, ele percebeu que era mais importante mostrar a chamarrita tal como era, que vinha mesmo do centro da terra, do que estar ali a fingir que tinha aquela dor toda e que não podia passar. Fecha, roda! Fechando! Fecha sempre! Salta já! Ternachar! A saltar! Trinceia! Sempre roda! Faz cadeia! Ao centro! Aqui dentro! Puxa e foge! Dá de casaca! Ternachar! Furta! Ao centro! Aqui dentro! Esta é outra! É de umas outra! Cola à direita! Pega da esquerda, ao centro, meia volta, fica e fecha, salta já, derrachar, a saltar, trinceia, canta cheia, ao centro, aqui dentro, esta e outra, forte por dentro, para ajustar, ajustou, isso mesmo, já vai par, esta esquerda, aqui dentro, meia volta, fica malhando, chamarrita, quebra e fecha, quebra e furta, é mentira, quebra greia, puxa e foge, faz e vira, volta e quebra o leão, três cilinho,
Volta aqui! Ao centro! Aqui dentro! Esta aí outra! Surta por dentro! Surta por fora! Surta por trás! Esta à esquerda! Aqui dentro! Mais a vizinha! Outra sempre! Meia volta! Fica malhando! Chama a Rita! Quebra os senhores! Quebra as senhoras! Faz cadeia! Puxa e for! Vai para baixo! Vai subindo! Vai sempre! Vai voltando! De revoltar! Vai adiante! Chama a Rita! Fecha, roda! Salta já! De revechar! A saltar! Turta à direita! Aqui dentro! Outra sempre! Ainda mas outra! Bola para baixo! Vai rolando! Vai balhando! Chama a Rita! Tranceia! Sente roda! Faz cadeia! Alce! Aqui dentro! Puxa e fogo! Faz e vira! Volta o quebra! Quebra o trião! Direitinho! Volta aqui! Alce! Aqui dentro! Traca a senhora! Está à esquerda! Isso mesmo! Meia volta! Vem caminhando! Chama a Rita! Quebra e fecha! Deixa roda! Vai fechando! Vai saltando! De rachar! A saltar! Vem caminhando! Chama a Rita! Ao passeio! Braço dado! Vamos à praia! Vai filhar direito do lado deles. Mesmo já na fase final, eu vou fazer-lhe uma pergunta. O Tiago, quando está em casa, mais ou menos acomodado, mais ou menos bem disposto, qual é aquela música que coloca? Bem, e eu gosto de música que se repete e, portanto, às vezes eu ouço só ruídos e fico contente. Mas isso é igual. Eu, se estiver aqui, eu, por exemplo, a vaca está ali a mugir há não sei quanto tempo e este som para mim é super agradável. Eu era capaz de ouvir um dia inteiro um disco só com esta vaca a mugir em casa e eu ficava contente, porque os sons que se repetem acabam por ser também ritualísticos e que levam a uma outra dimensão de libertação que é importante, mas a mim acalmam-me, é uma coisa que eu gosto de ouvir, são coisas repetidas e por isso aqui eu ouviria isto. Como é que vai a cultura portuguesa, na sua opinião? Essas perguntas são sempre complicadas porque nós temos que definir os chavões do que é que essas coisas querem dizer. Às vezes parece que temos que nos libertar da palavra, não é? Há coisas como autenticidade, tradição, identidade, tudo isso são coisas tão fechadas. Cultura. Para mim cultura é tudo, não é? Cultura, nós estamos aqui e tudo é cultura. A forma como aquela árvore está ali, ou como o mar está, ou como o pescador está vestido, ou como as pessoas se comportam nos supermercados, quer dizer, tudo é de tal forma cultural que é muito complicado fazer essa pergunta. Que tipo de cultura? A cultura da indústria, a cultura daquilo que se vende, o que se vai ao cinema, ou ao teatro, ou a cultura popular, por isso eu não sei explicar. O que eu acho é que há muitas coisas que eu sofro muito daquela questão, eu sofro muito com as coisas que vão desaparecer e a mim custa-me. Há uma cultura que eu vejo que está a desaparecer e custa-me e dessa cultura eu vejo que não consigo, é mesmo a areia a escorrer dos dedos, não dá, não se consegue agarrar, por mais que eu grave, por mais que eu tente registar, eu nunca vou conseguir gravar todas as velhinhas, eu nunca vou conseguir gravar todas as práticas musicais, mas eu gostava, mas eu não vou conseguir, mas eu tento. E eu vou ter sempre esta sensação de que falhei à minha missão de ser uma espécie de sofrer deste síndrome de Noé que vai salvar tudo, mas que na verdade não vai salvar nada, porque eu nem sequer estou a salvar, só estou a registar para que não se perca. Mas também tenho noção de que este trabalho só vai ter importância daqui a 50 anos ou daqui a 100 anos quando não existir nada. Portanto,
como é que a cultura vai? Vai indo, olha, e eu vou gravando, é um bocado isso. Mesmo antes de terminar, há uma pergunta que eu faço sempre às pessoas que, gentil e carinhosamente, vêm aqui aos nossos estúdios, que é: qual é a sua opinião que tem formada sobre a Ilha das Flores e, por que não, também o nosso vizinho, a Ilha do Corvo? Eu estou aqui há poucos dias, eram as únicas 2 ilhas que faltavam para eu conhecer todas as ilhas dos Açores. A opinião que tenho formado é que normalmente é a tal questão das pessoas não conhecerem o país. A mim custa-me que aquilo que se passe, de certa forma, destas ilhas, seja aquela questão do isolamento, ou que tem pouca gente, ou que as pessoas sofrem desse isolamento, etc. Eu não venho encontrar isso. Eu vejo pessoas que são super cordiais e vejo-as alegres e vejo-as super bem dispostas. Ontem eu passei muito mal no barco para o Corvo, passei mesmo mal. E houve um senhor que estava lá, que não me conhecia de lado nenhum, e que veio falar comigo e que me veio dizer: por trás de um grande homem há uma grande mulher, porque a Cristina esteve sempre ao meu lado e eu sabia que estava ali a ser acompanhado. E ele depois, sempre que nos via, e ele viu-nos muitas vezes, vinha falar connosco e vinha falar, e de repente ele já estava, nós éramos como se fôssemos amigos, e eu percebia que aquele senhor tinha uma grande história para contar, mas que estava ali a conversar connosco, e depois no barco de volta para cá ele veio sempre a falar connosco sobre a sua vida, sobre como tinha começado a trabalhar aos 14 anos, que já tinha sido operado 12 vezes, pronto, mas ele estava de repente a dar-se, e de repente uma pessoa, eu já vi isolamento em muitos outros sítios, eu já vi pessoas isoladas no continente que não são da mesma maneira. Cada caso, cada situação e cada pessoa reage de maneira diferente. Portanto, a minha opinião é que, mais do que a minha opinião, a mim irrita-me que o que se passe destas ilhas seja uma coisa que é quase como uma realidade construída para ser uma coisa que depois não é. Isso incomoda-me. Minha terra ao fundo beijada pelo mar, sítio de ventura e de solidão, terra de beleza cheia de luar, água minha terra do meu minha terra, onde um dia nasci,
tão bela, cheia de encantos, outra mais linda não vi. Minha terra, terra de solidão, trago a minha terra no meu coração. Lindos cordeirinhos saltitam nos montes, ouvem-se cantar esses filhos teus. Águas cristalinas murmuram nas fontes e sente-se a vida mais perto de Deus. Minha terra, onde um dia nasci, tão bela, cheia de encantos, outra mais linda não vi. Minha terra, terra de solidão, trago a minha terra no meu coração. Agora sim, mesmo na reta final, resta agradecer à Costa Ocidental por toda a simpatia, gentileza e, sobretudo, partilhar connosco essa alma dinâmica, essa vontade de viver, essa vontade de transmitir aos outros aquilo que ainda vai na alma de alguns, muitos portugueses, para futuras gerações possam, quiçá, rebuscar e não deixar morrer algumas exatamente dessas tradições que o Tiago tão belamente está a resistir atualmente. Muito obrigado, Tiago, e até uma próxima, com certeza. Obrigado.